A igreja primitiva estava vivendo seu maior auge. Milagres, conversões aos milhares e um poder nunca visto antes. Mas, nas sombras, Satanás preparava um ataque que os milagres não podiam parar. Ele não usou soldados romanos nem prisões. Ele usou algo muito mais letal: o sussurro da murmuração. Uma briga por comida entre viúvas gregas e hebreus quase destruiu o cristianismo antes mesmo dele começar. Você sabe como os apóstolos venceram essa crise silenciosa? O segredo está na escolha de 7 homens que mudaram a história para sempre. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6:1. A igreja que havia nascido no poder do Espírito agora enfrentava o teste silencioso da convivência diária. Era uma comunidade formada por muitas origens, pois, em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Atos 2:5. Entre os que abraçaram a fé, havia os judeus da Palestina e também aqueles comumente chamados de gregos, vindos de outras terras, trazendo consigo outra língua, outros costumes e feridas antigas. Durante muito tempo, entre esses grupos, existiram desconfiança e antagonismo, memórias que não desapareceram automaticamente com a conversão. Ainda assim, o coração dos que aceitaram a mensagem anunciada pelos apóstolos havia sido abrandado, e muitos estavam unidos pelo amor cristão, vivendo em harmonia apesar dos preconceitos do passado. Mas Satanás observava atentamente. Ele sabia que, enquanto essa união permanecesse, seria impotente para deter o avanço da verdade evangélica. Por isso, procurou explorar antigos modos de pensar, esperando introduzir pouco a pouco elementos de desunião no seio da igreja, usando a necessidade legítima e a sensação de injustiça como porta de entrada para enfraquecer aquilo que o Espírito havia unido. Assim, no coração daquela comunidade em crescimento, a crise se tornou inevitável, porque, aumentando o número dos discípulos, o inimigo conseguiu despertar suspeitas, reacendendo antigos hábitos de ciúme e a tendência de descobrir defeitos nos guias espirituais, até que, novamente, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Atos 6:1. A queixa girava em torno da distribuição diária de auxílio às viúvas gregas, e qualquer desigualdade, real ou percebida, feria diretamente o espírito do evangelho que os havia unido. Satanás havia conseguido lançar a semente da suspeita, e agora era necessário agir rapidamente para remover todo motivo de descontentamento, antes que a divisão triunfasse entre os crentes. Os discípulos de Jesus percebiam que haviam chegado a um ponto decisivo de sua experiência. Sob a direção sábia dos apóstolos, que trabalhavam unidos no poder do Espírito Santo, a obra avançara com rapidez. A igreja crescia continuamente e com ela aumentava também o peso das responsabilidades. Tornara-se claro que ninguém, nem mesmo um pequeno grupo de homens, poderia continuar carregando sozinho esse fardo sem colocar em risco a prosperidade futura da igreja. Era tempo de reorganizar, de repartir encargos, de preservar o essencial. Reunidos em assembleia, conduzidos pelo Espírito Santo, os apóstolos apresentaram o plano. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6:3-4. O conselho foi aceito e, em clima solene, por meio da oração e da imposição das mãos, 7 homens foram separados para o serviço, estabelecendo um passo decisivo na organização evangélica da igreja, onde servir passou a ser reconhecido como expressão visível da própria obra de Deus. A escolha dos 7 revelou-se rapidamente como uma bênção silenciosa, porém decisiva, pois esses homens passaram a considerar com cuidado tanto as necessidades individuais quanto os interesses gerais da igreja, administrando com prudência e servindo como exemplo piedoso que ajudava a unir interesses diversos em um só corpo. O resultado mostrou que esse passo estava dentro do desígnio de Deus,
porque crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Enquanto os apóstolos desfrutavam de maior liberdade para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra, os 7 diáconos demonstravam zelo e poder no serviço, lembrando que haviam sido separados para cuidar dos pobres, mas não excluídos do dever de ensinar a fé. Qualificados pelo Espírito, empenharam-se em instruir outros na verdade e o fizeram com fervor e sucesso. Aquela igreja nascente havia sido confiada uma obra de contínua expansão, estabelecendo centros de luz onde houvesse corações sinceros, dispostos a servir a Cristo, pois o Evangelho deveria alcançar o mundo inteiro. Essa missão só poderia ser cumprida se permanecessem unidos, revelando ao mundo que eram um com Cristo em Deus, conforme a oração do Mestre. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17:11. E ainda, o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. João 17:14. Clamando também para que fossem perfeitos em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:23, 21. Dessa íntima relação com aquele que os havia comissionado, dependiam sua vida espiritual e o poder para proclamar o Evangelho. Somente enquanto permanecessem unidos a Cristo, os discípulos poderiam esperar o poder acompanhante do Espírito Santo e a cooperação dos anjos do céu, pois era essa ligação viva que lhes permitiria enfrentar o conflito incessante contra os poderes das trevas com uma frente unida e vencedora. Enquanto trabalhassem em harmonia, mensageiros celestiais iriam adiante deles, abrindo caminhos invisíveis, preparando corações para a recepção da verdade, e muitos seriam ganhos para Cristo, porque a igreja avançaria formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Nada lhe impediria o progresso, pois seguiria de vitória em vitória, cumprindo fielmente sua missão de proclamar o Evangelho ao mundo. A organização estabelecida em Jerusalém deveria servir de modelo para todas as igrejas que surgissem onde a verdade fosse aceita, lembrando que os responsáveis pela administração não deveriam assenhorear-se da herança de Deus, mas apacentar o rebanho de Deus, servindo de exemplo ao rebanho, enquanto os diáconos deveriam ser varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e unidos defenderiam o direito com firmeza, exercendo influência para a união de todo o rebanho. Com o passar do tempo, à medida que novos grupos de crentes se organizavam em diferentes regiões, a estrutura da igreja era aperfeiçoada para preservar ordem e harmonia, e cada membro era exortado a cumprir bem sua parte, fazendo uso sábio dos talentos recebidos, pois o Espírito havia concedido dons diversos. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Para que todos trabalhassem em perfeita concordância, ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Essa verdade sustentava a igreja desde o início, e revelava o peso solene colocado sobre aqueles chamados a liderar o povo de Deus na terra. Não era uma carga nova. Nos dias da teocracia, quando Moisés tentava carregar sozinho responsabilidades que o levariam ao esgotamento, o Senhor providenciou o conselho por meio de Jetro, que lhe disse: "Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer." Êxodo 18, 19. Jetro orientou que fossem escolhidos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, estabelecidos como maiorais de 1000, maiorais de 100,
maiorais de 50 e maiorais de 10, para julgarem o povo continuamente, aliviando Moisés dos encargos menores. Seja que todo o negócio grave tragam a ti, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Êxodo 18, 22. Pois não era plano de Deus que aqueles chamados a grandes responsabilidades se consumissem em questões que outros, igualmente consagrados, podiam resolver. Somente assim o povo avançaria em paz e a obra de Deus seguiria firme, sustentada pela ordem, pela unidade e pela direção do Espírito. Em harmonia com esse princípio divino, escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Êxodo 18, 25 a 26. Mais tarde, ao separar 70 anciãos para partilhar o peso da liderança, Moisés foi criterioso, buscando homens de dignidade, juízo equilibrado e experiência comprovada. Ao instruí-los no momento solene de sua ordenação, ele revelou o caráter esperado de um dirigente do povo de Deus. Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Deuteronômio 1, 16 a 17. Esses princípios ecoariam ao longo da história, lembrando que liderança espiritual exige imparcialidade, temor e responsabilidade diante do Senhor. Ao final de seu reinado, o rei Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. 1 Crônicas 28, 1. Diante de toda a congregação, o rei idoso os advertiu solenemente, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, para que guardassem e buscassem todos os mandamentos do Senhor vosso Deus. 1 Crônicas 28, 8. Selando a convicção de que a obra de Deus prospera quando seus líderes permanecem fiéis à sua vontade. A Salomão, destinado a ocupar a mais alta posição de responsabilidade, Davi dirigiu uma exortação que ecoaria através das gerações. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu, esforça-te. 1 Crônicas 28, 9, 10. Esses mesmos princípios de piedade, justiça e responsabilidade que orientaram os líderes nos dias de Moisés e de Davi, tornaram-se fundamento também para aqueles que receberam o cuidado da igreja recém-organizada na dispensação evangélica. Ao estabelecer ordem entre as igrejas e separar homens para funções oficiais, os apóstolos seguiram as elevadas normas do Antigo Testamento, mantendo o princípio de que aquele que assume maior responsabilidade seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, tendo perante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1, 7, 9. Essa ordem preservada permitiu que a igreja primitiva avançasse como um exército bem disciplinado, revestido da armadura de Deus.
Embora espalhados por vastas regiões, os crentes reconheciam-se como um só corpo, movendo-se em harmonia. Quando surgiam dissensões locais, como em Antioquia, tais questões não eram deixadas gerar divisão, mas levadas a um concílio geral, formado por delegados das igrejas, com apóstolos e anciãos em posições de responsabilidade. Assim, os ataques de Satanás nos pontos isolados eram neutralizados pela ação unida de todos, e seus planos de fragmentar e destruir a igreja eram frustrados. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Essa verdade atravessa o tempo como um princípio vivo, revelando que o Senhor requer método e ordem na administração dos negócios de sua igreja hoje, assim como requereu nos tempos antigos. Sua obra não foi confiada ao acaso nem ao improviso humano, mas deve avançar com proficiência e exatidão, para que ele mesmo possa colocar sobre ela o selo de sua aprovação. Nesse propósito divino, cristão deve estar unido com cristão, igreja com igreja, em um movimento harmonioso no qual o instrumento humano coopera com o divino. Nenhuma agência atua de forma independente ou isolada, pois todas devem estar subordinadas à direção do Espírito Santo, que coordena, ajusta e fortalece cada esforço. Assim, em perfeita combinação, unidade e submissão à vontade de Deus, a Igreja cumpre sua missão suprema: levar ao mundo com clareza e poder as boas novas da graça salvadora de Deus. A história dos 7 diáconos nos ensina que a organização e a união são as chaves para o crescimento do reino. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e deve ser entregue a mais pessoas. Se você quer continuar estudando a Bíblia e a história da igreja conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conte aqui nos comentários, como você tem usado os seus dons para servir ao próximo? Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe.